Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do AnarcoSynth. Hoje eu vou pedir perdão pelo barulho de ventilador porque está radicalmente quente o dia de hoje. Chegamos a mais um episódio que é daquela série Off Topic, em que nós não vamos falar de coisas de música, nós vamos falar de outros assuntos que também são da minha área de interesse e principalmente lá daquela área nerdística que eu já comentei com vocês. E aí eu resolvi falar de RPG, cara. E eu preciso contar uma história pra vocês. Eu comecei no RPG lá no início dos anos 90, né, com os livros-jogos, com o GURPS, com Dungeons and Dragons. E todos esses livros, eles eram livros em inglês. Não tinha quase nada em português. A gente jogava com o dicionário do lado. Tá? O GURPS ele foi lançado em português. Teve os livros-jogos que começaram também a ser as séries do Steve Jackson, né, a Montanha da Perdição. E eu sou bem dessa época aí, tá? Eu já falei que eu sou de 1980. E durante muito tempo a gente ficou tendo acesso a RPG somente em língua inglesa. A gente não tinha editoras brasileiras que achassem válido trazer esses produtos para o Brasil porque entendeu que não tinha público, tá? Isso é no início dos anos 90. Ao longo dos anos 90, você teve o crescimento de uma empresa chamada White Wolf, que tinha um mundo chamado World of Darkness, ou Mundo das Trevas, que tinha uma série de RPGs muito populares durante a década de 90, que era Vampiro à Máscara, Lobisomem Apocalipse, Mago Ascensão, mas você tinha lá Changeling, que era de fadas, você tinha Wraith, que era de espíritos, então você tinha uma sequência muito grande de livros e de histórias muito interessantes e muito material em português, muito material em língua portuguesa. Obviamente não chegava nem perto do que saía em inglês, mas a gente acabava pegando muita coisa. A gente começou, foi meio que a era de ouro do RPG aqui no Brasil. Começou nos anos 90 e aí títulos como Dungeons and Dragons começaram a ser traduzidos. E aí a gente ficou meio que dividido nesses dois grupos. Quem queria ler livros em língua portuguesa, a gente ficou dividido nesses dois rumos de RPG. Ou você jogava World of Darkness ou você jogava D&D, e as pessoas não se bicavam. As pessoas faziam uma espécie de rinha, de isso e aquilo, enfim. E aí acabava que existiam outros sistemas em inglês que as pessoas jogavam, mas não eram tão populares assim. Se não me engano, Call of Cthulhu ele foi traduzido, mas ele não era tão popular porque as obras do H.P. Lovecraft não eram tão populares com a molecada daquela época. Isso foi ficando popular aqui no Brasil ao longo dos anos. Mas começou a surgir alguns RPGs nacionais, né, como o 3DT, o sistema 3DT, e aí teve o Tormenta, e teve vários outros RPGs que eu não vou lembrar de cabeça, porque eram muitos. E começaram a surgir alguns sistemas nacionais muito interessantes que o pessoal começou a gostar de jogar, né? Tinha o Tagmar também, que era em português. E as pessoas começaram... Essa meio que foi uma era de ouro. Quando você chega nos anos 2000, em que a internet surge, o RPG ele dá uma caída aqui no Brasil. E eu não sei se isso foi só eu falando, tá? Porque também eu fiquei mais velho, eu jogava durante a adolescência. Então, você vai fazendo 20 anos, você quer ir pra boate, você quer sair, você quer beijar na boca, você quer fazer uma opção de coisa. E a galera do RPG meio que foi se distanciando e tipo, a galera não foi mais jogando e tal. E eu perdi contato com os sistemas. E eu acho que foi uma coisa meio mundial também, no sentido de que a coisa estava muito estagnada ainda. Depois desse período, começou um negócio chamado OSR, que é a tal da Old School Renaissance, em que as pessoas começaram a resgatar formas mais simples de jogar RPG, e isso voltou a colocar o RPG de mesa em voga, bem ajudado também por Stranger Things, porque eles jogam RPG, jogam Dungeons and Dragons ali na trama deles, né? Da primeira temporada, eles jogam Dungeons and Dragons. E essa Old School Renaissance,
ela trouxe uma outra coisa muito interessante, que é uma leva de editoras novas que estavam produzindo material de RPG. Porque antes ou você tinha a TSR, que depois virou Wizards of the Coast, que depois acho que foi pra Hasbro, sei lá onde que tá agora. E você tinha a White Wolf. Né? Você tinha esses dois grandes produtores e outras pequenas, miúdas e tal. E hoje você tem, com financiamento coletivo, você tem a possibilidade de produzir o seu RPG se você quiser. Você tem uma ideia, você produz seu material, se o público gostar, você produz, você vende e você consegue fazer. Antigamente não tinha esse tipo de coisa. Então a internet também trouxe, além do OSR, né, da galera entrar em contato com as comunidades para poder jogar RPG até online mesmo. Você pode jogar RPG de mesa online, né, em que tem rolamento de dado, as pessoas se veem. Não é a mesma coisa, né, não tem a mesma diversão, mas acontece. Então o RPG ele voltou a ter publicações diferentes, e algumas editoras começaram a ser muito bem sucedidas nas suas publicações, tá? Uma dessas editoras é essa que a gente está vendo aqui no título, que eu vou aproximar, que é a Free League, ou a Fria Liga. Ela é lá dos vikings, lá dos nórdicos, e eles produzem uma pá de títulos muito interessantes, muito legais. Eu tenho alguns aqui e vou mostrar para vocês. Mas qual é o grande lance disso? Como o RPG voltou a essa era de ouro, voltou em voga, voltou a funcionar comercialmente, as empresas brasileiras que são editoras começaram a traduzir esses RPGs, e empresas independentes. Eu não sei se eu posso chamar New Order de independente, porque a New Order foi feito de uma galera que jogava RPG na mesma época que eu jogava e no mesmo bairro que eu jogava. A gente só não se conheceu pessoalmente por acaso. Mas a New Order traz coisa pra cacete de RPG. Mas assim, não é uma Galápagos da vida em termos de tamanho editorial, né? Não é uma Devir da vida em termos de tamanho editorial, ou pelo menos não é ainda, ou não é que eu saiba. Mas a New Order começou a trazer muita coisa em português, muita coisa que ninguém pegava e que só eles traziam em português. Então você teve uma pegada de editoras brasileiras que começaram a gostar do assunto, a gostar de falar, peraí, isso daqui vai dar dinheiro, vamos pegar, vamos trazer, porque a galera tá comprando, a galera tá voltando a jogar. E não é uma galera só cringe, old school, que nem eu que tá jogando, não, molecada. Os meus alunos lá na escola estavam lá jogando D&D, né? É óbvio que os sistemas novos e as coisas novas, eles vão acabando descobrindo com o tempo, mas os livros estão bem mais acessíveis. Eu comprei isso aqui, sei lá, 12 vezes na Amazon, né? E é um RPG em língua portuguesa, todo em português. E isso faz muita diferença para um público como o nosso, que está aprendendo um jogo. Não só, mas eu sei inglês, eu consigo jogar videogame, eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo. Mas às vezes quando você tem que ler regra, quando você tem que ler história, quando você tem que ler uma porção de coisas, você acaba ficando um pouco intimidado quando o assunto é inglês. Então trazer o produto em português é muito importante para a comunidade que joga RPG, para a comunidade que gosta desse tipo de entretenimento. É um jogo. Você vai sentar, tipo um jogo de tabuleiro, só que você senta e você faz um personagem. Para você que não sabe o que é RPG, é um jogo de interpretação. Você constrói um personagem dentro de um determinado conjunto, dentro de um mundo que está dentro desse sistema, que eu vou explicar aqui para vocês daqui a pouquinho. E a partir desse sistema, a partir desse seu personagem, você tem que interpretar, né? Não é essa coisa de pegar uma capa, uma espada e fazer um negócio desse, não. Mas assim, você tem que interpretar o personagem dentro daquela lógica, que você escolheu para o seu personagem. É óbvio que você tem os jogadores mais empolgados que fazem vozes, e você tem mais a galera que leva mais a sério essa coisa do jogo, mas nada loucura, não é nenhuma loucura dessas que você pode imaginar, de pessoas que vão pro cemitério, que a galera fazia um mito em cima do RPG. Ah não, pessoal, tem pacto com o demônio. Não tem nada a ver com o demônio, né? Infelizmente o demônio não está aqui para me fazer um pacto comigo de riqueza infinita, né? Já fui em várias encruzilhadas, não encontrei, mas é isso que acontece quando o demônio não existe, quando é tudo uma ficção.
Minha opinião. Mas assim, o RPG, você usa a facilidade dele é que você geralmente tem um livro para todos os jogadores e um conjunto de dados para todos os jogadores. Então é um jogo que você precisa de muito pouco para participar bastante gente. Você precisa de umas fichas que você imprime ou você baixa da internet o PDF, tira xerox na xerox da esquina. Você compra um kit de dados. Às vezes o próprio sistema vem com kit de dados, é baratinho o kit de dados, qualquer 20 reais compra um kit de dados e dá pra jogar 5, 6 pessoas. Então é uma diversão. Por exemplo, mas um livro desses aqui é 270 reais. 270 reais, eu nem sei se é 270 reais, vou até checar depois, vou botar o preço aqui na descrição, mas 270 reais é menos do que um jogo de PlayStation 5, que um jogo de Xbox Series X, de um jogo de Nintendo Switch. É às vezes metade de um jogo desses aí, né? Dá pra comprar uma opção de jogo na Steam, mas não dá pra 6 pessoas se divertirem ao mesmo tempo e pra sempre, porque você não precisa jogar só com aqueles personagens que você criou. Você pode jogar uma campanha, né? Porque como é que se divide o jogo de RPG pra você que nunca jogou RPG? As pessoas se reúnem num lugar, então você tem as sessões, né? Então cada dia é uma sessão e cada sessão é como se fosse um capítulo de uma história. Se você for imaginar, por exemplo, uma série de televisão, uma série da Netflix, por exemplo, se você for pegar o RPG, uma sessão é como se fosse um episódio. Então as pessoas jogam naquele episódio no dia marcado, com hora marcada, né? E uma sessão ela dura bastante, né? É um jogo que tem uma duração grande. Se você está acostumado a jogar, sei lá, War, que uma sessão dura 2 horas, dura 1h30, uma sessão de RPG média dura de 3 a 4 horas, então é um compromisso que você tem de bastante tempo. Mas nada que, mesma coisa que ir jogar um futebol, você não vai jogar um futebol e fica lá só meia hora e vai embora com seus amigos, né? É uma diversão como qualquer outra que você encontra seus amigos e vai fazer. Então você tem essa coisa das sessões e você tem 2 elementos principais dentro do jogo de RPG. Uma que é o mestre dos jogos ou o narrador e os jogadores. Qual é a função deles? Nenhum é melhor do que o outro e um não existe sem o outro, tá? Então não entre nessa vibe de que não, o mestre é melhor, não existe nada disso. Inclusive, você pode ser os dois, né? Uma hora você pode mestrar ou narrar, outra hora você pode ser um jogador, sem problema nenhum. Você pode fazer um rodízio com os seus amigos de sistemas e de lugares. O que o narrador ou o mestre do jogo faz? Ele prepara a história toda, ele prepara a campanha, ele prepara o lugar, ele prepara o que vai acontecer, quais são os personagens que vão interagir com os jogadores. É como se fosse uma novelinha mesmo, tá? Como se fosse um seriado mesmo. E muitas vezes de ficção, né? A maior parte das vezes é ficção, né? Você lida com coisas sobrenaturais e coisa e tal. Então, você tá lá, o mestre dos jogos, ele vai contar a história, o narrador, né, ele vai narrar a história, ele vai narrar o que está acontecendo, ele vai descrever as coisas que estão acontecendo, ele vai fazer o papel dos outros personagens do mundo e os jogadores vão fazer os papéis dos seus personagens. E os jogadores tomam decisões dentro do jogo que mudam o andamento do jogo. Então, é como se fosse assim, né? Vou dar um exemplo bem simples. Um dragão sequestrou a princesa no castelo, e foi publicado o mestre fala assim: vocês são 5 guerreiros aventureiros, estão na taverna e de repente o rei entra desesperado e fala que o dragão sequestrou a filha dela. Isso é um exemplo bem simples e babaca, tá? Só pra gente dar uma ideia de como é que funciona essa relação entre mestre e jogador. E o taberneiro que conhecia vocês apontou vocês como aventureiros, como um grupo de aventureiros que resolve mistérios, né? E o rei vai até vocês e pede por favor e oferece uma grande recompensa se vocês salvarem a filha dele do dragão. E aí vocês saem numa aventura, né, dentro lá do calabouço do dragão para tentar salvar a princesa. E aí você escolhe por um lado, escolhe por um outro, mas tem uma armadilha. De repente surge um outro monstro para você ter que lutar. E aí ele deixa a coisa cair, ele deixa uma arma cair que é melhor que a sua, você pega para você. E aí o seu amigo do lado fica meio puto porque ele queria aquela arma. O jogo vai ficando dinâmico porque você pode inclusive roubar do seu amigo,
né? E isso pode mudar algumas coisas, né? Você pode ter uma classe ladrão. Você rouba coisas, né? E aí você pode roubar os seus amigos. Às vezes tem certas coisas que são antijogo, e aí o narrador ele vai ter que ser o juiz disso tudo, né? Além dele ter que montar toda a história, ele tem que botar tudo pra fazer, pra funcionar. Ele tem que ser o juiz dessas relações, tá? Então ele tendo que ser o juiz dessas relações, ele precisa de um pouco mais de conhecimento do sistema, de um pouco mais de discernimento para poder tomar as decisões corretas, porque aquele negócio, se você matar todo mundo, ninguém joga. Eu tinha um amigo que toda vez que ia jogar com ele, 2 sessões morria todo mundo, não tinha jogo. Ele botava uma dificuldade muito maior para todo mundo. Então, qual era a graça? Você jogar 2 sessões que ia morrer todo mundo. E tem o cara que faz o jogo super fácil, né? Que aí você não tem um desafio, você não tem um senso de desafio. Cara, pô, não, eu quero um combate, eu quero um combate com um dragão, eu quero jogar um dado e ver se eu acerto, consigo dar com o meu machado, né? Bem Senhor dos Anéis, né? Pensando, vem um troll e você quer dar com o seu machado na cabeça dele, seu arco e flecha, e aí você vai rolar um dado pra você ver se você consegue acertar esse arco e flecha, baseado nas características do seu personagem, né? Quanto melhor for o seu personagem, sei lá, em arco e flecha, melhor vai ser o seu resultado quando você for tentar fazer uma ação como essas. Então, o RPG, ele é isso. Ele é esse conjunto, esse grupo de pessoas que vai participar e construir uma história em conjunto, tá? Você tem os personagens jogadores, os personagens não jogadores que são interpretados pelo mestre, e o sistema, a mesa, e aquele negócio, o pessoal se une, traz um biscoitinho, traz um refri, compra uma pizza, todo mundo joga e depois vai todo mundo pra casa fazer as suas coisas. Eu tenho atualmente um grupo de RPG que é composto por 4 amigos meus, em que a gente tá jogando Call of Cthulhu, que eu vou trazer aqui também pra mostrar pra vocês, que é um RPG que foi traduzido. Esse é da New Order, né, que é aquela empresa que eu te falei, que era de uma galera que eu conheci, eu conheço por uma camada de pessoas, né, como se assim, entre eu e eles tem uma camada de pessoas que eu conheço, mas eu não conheço eles diretamente. Mas tem a galera da New Order, né, que tem muito livro, e eu tenho muito livro deles aqui, tá, vou trazer, e eles têm muitos sistemas importantes, como o Pathfinder, como o Starfinder, como o... Eu nem sei se o Pathfinder tá com eles ainda, mas o Starfinder tá com eles ainda, o próprio Call of Cthulhu, enfim, vou trazer vários, e a minha ideia é trazer apenas sistemas na maior parte das vezes, tá, gente? Porque tem uns que tem que trazer porque são maravilhosos e eu vou ter que compartilhar com vocês. Mas a ideia é trazer sistemas que estão em língua portuguesa. Por quê? Pra galera poder jogar com facilidade, para você poder levar para seus amigos poderem jogar junto com você, né? Então, a ideia principal é trazer a ideia e mostrar o que é esse jogo. E eu volta e meia no off-topic, eu vou trazer um RPG. A minha ideia é que pelo menos um off-topic a cada temporada nossa, porque nós vamos ter 4 temporadas esse ano, né? Por season, né? Por a primavera, verão, outono, inverno. Começamos em 2 de janeiro, né? E hoje já estamos lá na frente. Eu nem sei que dia que esse episódio vai online, porque eu estou gravando esse episódio no dia 2 de janeiro. Então pode ser que quando você for ver esse episódio, eu já esteja completamente diferente. Eu esteja com a barba azul, enfim, com uma tatuagem na cabeça. Mas vamos vendo. Mas bom, já falei um pouquinho sobre o que é RPG, para você que nunca ouviu falar. Aconselho tentar jogar, porque é muito divertido. Você vai se divertir com as histórias que as pessoas contam, como as pessoas reagem. Mas vamos falar desse daqui. Esse daqui é o Tales from the Loop, tá? Eu vou te dizer que ele foi inspirado em Stranger Things. Não na questão do Demogorgon, na questão de ter um demônio, de ter uma outra dimensão, mas diferente de outros RPGs, por exemplo, quando você joga Vampiro à Máscara, você joga com um vampiro, que é, na maior parte das vezes, um personagem adulto, com, sei lá, 300, 500 anos. Um lobisomem, você joga com um jovem adulto, né? Quando você vai jogar um Dungeons and Dragons, um Starfinder, quando você vai jogar... Você geralmente cria personagens adultos. No Call of Cthulhu, você pode jogar com um cara de 60 anos. Não que esses sistemas te restringam de fazer personagens crianças, mas imagine você
que você encontra um dragão e você tem que combater com esse dragão, tá? Aí tem aquela coisa, né? Você tem que matar o dragão. E a criança, que tem, sei lá, 12 anos, não teve tempo de aprender como usar um machado que pesa quase o mesmo que ela para poder matar o dragão. Muito provavelmente, esta criança que está neste ambiente com o dragão vai morrer. Então, se você montar uma criança para jogar RPG junto com o seu grupo que vai num calabouço salvar a princesa do dragão, sua criança vai morrer. Então, as pessoas geralmente não jogam com crianças. Mas o Tales from the Loop, a ideia deles é um jogo que se passa na década de 80, tá? Aconteceu um evento no mundo e esse evento trouxe tecnologia extra. Se você for fazer um paralelo, né, pense em Fallout, tá? Esse jogo não é Fallout porque o mundo não acabou, não tem aquelas coisas todas de guerra nuclear, não teve uma explosão nuclear, mas teve uma explosão em umas usinas, que eles chamam de loop, e agora as pessoas estão numa nova dinâmica, em que você tem novos aparelhos, novas tecnologias e novos tudos que você vai fazer. O que chama muita atenção no Tales from the Loop? Além de ser que você joga exclusivamente com crianças, tá? Não é adolescente, é criança. Você vai montar um personagem de, sei lá, 10 anos, 12 anos, 8 anos, né? Não é 17, 18, 19, acho que tem um limite, 14, 15 anos, mas você joga com personagens ali da idade do Stranger Things. E você faz coisas que você tem que interpretar e fazer coisas que crianças dessa idade fariam. E essa é uma grande dificuldade, por exemplo, o meu grupo tem uma resistência de jogar Tales from the Loop, porque quase todo mundo tem, metade do grupo tem filhos. Metade do grupo tem filhos mais velhos do que os personagens daqui. Um personagem do grupo está quase sendo avô, né? Então, quando você olha, ele fala assim, eu vou ter muita dificuldade de interpretar uma criança, né? Porque coisas que não acontecem quando você joga Call of Cthulhu, em que você é um detetive. Horário para voltar para casa, porque senão sua mãe te deixa de castigo. E no dia seguinte você não consegue ir para sua aventura. Então, muito provavelmente todo mundo vai ter que estar 10 horas em casa. E isso vai atrapalhar a aventura. Muitas das vezes você vai ter que ir para a escola, você vai ter que lidar com bullying na escola, você vai ter que lidar com andar de bicicleta, porque você não tem acesso à arma. Você não tem acesso à arma de fogo, você anda de bicicleta, até na capa tem um sujeito de bicicleta, pessoal com um pedaço de pau. Então você vai se envolver em aventuras, você vai se envolver em mistérios sendo crianças, como a galera do Stranger Things, tá? O interessante é que esse mundo do Tales from the Loop, né, ele evolui pro Tales from the Flood, que eu também tenho aqui em português, vou trazer pra gente ver numa próxima oportunidade, que é o mesmo mundo, porque esse aqui se passa nos anos 80, é o mesmo mundo nos anos 90, depois de um outro rolê que aconteceu em consequência desse loop, tá? Uma coisa que chama muita atenção nesse livro é a arte dele, que é maravilhosa, e como ele ensina você a jogar, tá? É um sistema muito simples e eu queria folhear o livro com vocês aqui pra gente... Eu não vou falar de regras, eu não vou ensinar sistema. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo de sistema, vocês deixem aí nos comentários. Mas eu só quero mostrar o livro pra vocês, pra quando vocês forem comprar, porque quando eu fui comprar esse livro, eu não tive como pegar ele na mão, ver as páginas, ver como é que ver o que tinha, ver o que não tinha. Eu não tive esse acesso. Então, como eu não tive esse acesso, eu acabei tendo dificuldade em saber o que tinha dentro. Então minha ideia é apresentar, da mesma maneira que eu faço com os equipamentos de áudio, é apresentar o livro para vocês, o que vem dentro, falar sobre a arte, falar um pouquinho sobre o conteúdo, e a partir daí você decide se você gosta ou não do material. Tranquilo? Então vamos começar folheando o livro, vamos começar com a apresentação. É um livro de capa dura, tá? Da Free League. A Free League, ela que é a autora original desse RPG, e passando lá você já vê que começa aqui, ó, com um mapa que eu nem sei se vai caber dentro da nossa zona aqui do vídeo, mas você tem reatores, você tem lugares principais para fazer a sua aventura,
né, em Boulder City, que fica nos Estados Unidos, e você tem um que fica na Europa, né, lá perto da galera da Free League, né? Os caras curiosamente colocaram 2 reatores desses que deu problema. Essa área aqui é a área do loop, né? Foi um acelerador de partículas que deu alguma treta lá. E coisas estranhas acontecem nesses locais. Então você monta a sua aventura a partir daí, tá? E vem uma propaganda aqui, ó, mostrando que é uma colaboração da... Deixa eu botar o microfone pra cá. É uma colaboração da Galápagos Jogos com a Sagen Editora. A Sagen Editora também é uma editora nacional que traz produtos pra gente pra cá. E falando que existe o escudo do mestre, alguns mapas pra você se inteirar, beleza? E o livro, ele é com papel grosso, sabe? Ele não é um papel muito fino. Ele tem uma gramatura resistente. Então, é um livro que não se deteriora rapidamente, é um livro que vai durar bastante, porque você pode passar as páginas bastante vezes, você pode consultá-lo bastante vezes, que ele não vai rasgar com facilidade, tá? Ele não é um papel liso, no sentido de que daqueles papel, sei lá, canção, papel de revista, sabe? Que às vezes é grosso, mas eu não sei como é que é o tipo do papel. Vou botar aqui na descrição o nome do papel. Mas ele é de um papel grosso, tá? E aí ele vai falando, começa aqui falando de quem criou o universo, né? E do designer das imagens. As imagens são mais bacanas dos livros. E ele vai explicando aqui em cada parte o que é o que, né? Explica o tal do loop, explica a era do loop, o loop dos Estados Unidos, a molecada que vai ser o grupo de personagem, as enrascadas que vão ser as campanhas, né? Porque você está tratando de crianças, né? Então as crianças elas não vão em aventuras, em mistérios, elas se metem em enrascadas, né? Os mistérios, né, que tem dentro do loop para você explorar. E aí vai falando das paisagens, das 4 ciências, das 4 estações e dessa ciência meio maluca que surgiu por ali, né? E ele tem 4 aventuras prontas para você jogar, caso você não tenha criatividade. Primeira vez que você se deu conta com o mundo de Tales from the Loop, você quer jogar, mas você não sabe muito bem como se orientar. Ele já tem 4 aventuras prontas, 4 histórias prontas. O narrador vai ler a aventura e vai apresentar essa aventura aos jogadores e vai funcionar na dinâmica deles, que é Férias de Verão e Pássaros Assassinos, Só para Maiores, Criaturas do Cretáceo e Eu Wagner, né? Então, essa parte aqui, ela do capítulo 9 ao capítulo 12, ela provavelmente é restrita a quem vai narrar o jogo, porque é como eu vou falar para você, aqui vão ter os mistérios, né? Você vê que toda vez tem a verdade sobre o mistério, né? E se você vai contar um mistério para os seus jogadores, você não quer que eles saibam a verdade antes deles descobrirem. O legal é eles descobrirem o mistério, tá? E quando a gente passar por eles, a gente vai falar um pouquinho mais, tá? Mas olha as ilustrações, né? Esse livro é lindo. Eu não sei como que os caras conseguem fazer um trabalho dessa magnitude, com essa qualidade. É simplesmente de tirar o fôlego. Bom, então ele começa a explicar, fala sobre o que é o loop, né? Aqui no primeiro capítulo, são bem-vindos ao loop. Ele fala dos dados, né? De como eles funcionam. Tem um kit de dados especiais, mas você pode usar qualquer kit de D6, né? Que são dados de 6 faces. E vale lembrar que quando a gente joga RPG, existem vários dados de faces diferentes, né? Você tem o D2, D3, D4, D6, tem o D5, tem o... O que são esses nomes, né? É D de dado e o número que vem depois são o número de faces. Vai até ter D100 faces, né? Então você tem dado pra caramba, mas alguns RPGs se restringem a usar sistemas com dados mais simples para deixar o sistema mais dinâmico. Esse aqui usa o D6, né? De maneira muito importante. E aí ele vai falando, dando dicas como funciona a interpretação. O que é rolar dados, e olha que interessante as ilustrações, né? Elas meio que explicam essa coisa do menino de sunga tomando banho no lago e lá um negócio super tecnológico funcionando no meio da coisa toda, né? E essas ilustrações que eu gosto muito do Tales from the Loop, principalmente das ilustrações, é que essas ilustrações ajudam você a situar
o jogador no mundo, né? Porque é muito difícil explicar esse mundo. Porque é um mundo dos anos 80, mas que aconteceu um negócio que mudou tecnologicamente, fez um avanço tecnológico muito grande, mas não grande o suficiente para que todas as coisas fossem substituídas por coisas muito mais tecnológicas. Então você vê aqui um carro mais antigo, com uma estrutura expressamente mais tecnologicamente construída, né? A gente pode falar assim, uma tecnologia mais avançada, né? Você vê aqui um carro básico, né? E aí ele tá falando da era do loop, já que nesse outro capítulo, que vai falando do que é essa era, do que são essas coisas. E você vê aqui um carro sendo, sei lá, me parece que ele tá abastecendo o carro é elétrico, né? Mas é um carro modelo anos 80, não é um carro, sei lá, voador. Mas aí você já vai para outros lugares, né? E vê que tem máquinas voadoras. E legal que ele dá, por exemplo, aqui... Deixa eu tirar essas coisas aqui de baixo, que tá toda hora aparecendo. Deixa eu botar pra cá. E aí ele dá uma lista de filmes, como Caça-Fantasmas, como Top Gun, como O Clube dos Cinco, De Volta para o Futuro, Conta Comigo, Karate Kid, que é para você colocar os seus jogadores que não viveram a época dos anos 80, porque vamos combinar. Os cara nasceu de 96 para... O cara que nasceu em 95, hoje ele tem, sei lá, quase 30 anos. Então, se ele quer jogar RPG, ele não viu esses filmes que passaram nos anos 80. Então é uma boa indicar, fazer uma sessão de filmes com a galera, pra a galera pegar esse feeling dos anos 80, né? E aí aqui ele conta do loop sueco, né? E por isso que tem muitas ilustrações em coisas muito geladas e lá a boa e velha fita de VHS, né? E falando das músicas, né? Músicas pra inspirar a galera que não conhece a música. É legal ter um RPG também, botar trilha sonora no seu RPG, né? Principalmente... se ele for ambientado no nosso mundo, tem uma trilha sonora bem rica. Você vai falar um RPG que rolou nos anos 80, então você está falando aqui de um RPG que teve a com Take On Me, que teve Billie Jean com Michael Jackson, que teve Culture Club com Karma Chameleon, Final Countdown, Van Halen, né, Cyndi Lauper e várias outras coisas que você pode colocar dentro do seu jogo como um elemento de ambientação, né? Você pode... de brincadeira, fazer, sei lá, no dia do jogo, vamos todo mundo trazer comida dos anos 80, né? Que a galera comia, tentava fazer coisas desse tipo para entrar no ambiente. É divertido, né? E aí aqui um mapa do loop lá sueco, né? Mostrando o que é floresta, o que é área rural, o que é área industrial, área povoada e os limites lá do tal do loop. Se eu não me engano, tem uma ambientação com outros loops em outros lugares. Eu acho que fizeram um loop no Brasil, não tenho certeza, mas é aquela coisa que eu te falei. Você tá num mundo que estão aquelas casinhas simples lá dos anos 80, que a gente está acostumado a ver em filme, mas com grandes estruturas tecnológicas funcionando ao mesmo tempo. Parece que uma foi adicionada à outra, né? Toda ilustração dá essa ideia, né? Do mundo normal, né? Vamos fazer assim, um normal, só que com um detalhe que a tecnologia foi adicionada por conta desse loop e que agora o mundo é um pouco diferente, né? Lá os veículos voadores, enfim, ele vai mostrando um pouco da tecnologia, né? O carro antigo lá com uns trecos grandes, parece um robozão, sei lá o que é isso, mas... E aí ele vai falando assim, ó, voo magnetrima, né? Que é um tipo de voo diferente, as máquinas voam, deve voar por magnetismo. Eu nunca consegui jogar, então não cheguei a ler todo o livro. Então, mas os veículos aqui, ó, parece um barco, né? Você vê que é a parte de cima, se eu tampar, parece uma parte de cima de um barco de pesca, mas aí a parte de baixo já tem uns equipamentos tipo daqueles veículos de Matrix, que os caras interagem magneticamente com as coisas, né? Então é uma situação interessante. Aí no capítulo 3 ele já vai explicar o loop americano, né? Ele estava lá dentro do loop sueco e você vê uma mudança de ambiente, mas nada muito diferente ainda. É aquela velha tecnologia com as grandes peças tecnológicas que foram advindas do loop. Mais uns filmes, mais uns seriados aqui para você se inspirar, para você ver. Seriados já é mais difícil de encontrar, tá? Porque eu acho que, por exemplo, se você for procurar Cheers, você não encontra para assistir. Se você for procurar Miami Vice, você não encontra para assistir. Tem muitas coisas aqui que você não tem mais nos streamings, não passa mais na televisão. Nem se você tiver TV a cabo, você vai ter acesso a essas coisas. Você vai ter que baixar da internet. E muitos lugares não vão nem ter. Por exemplo, eu adoro Cheers. Era uma série que passava antigamente, adorava.
e não tem nenhum lugar para assistir mais. Eu adorava a música de abertura, tá? E na ambientação daqui tem a Boulder City, né? Funciona nesse lugar chamado Boulder City. E olha que coisa legal, ele dá uma referência aqui de 10 RPGs de mesa, né? Porque o RPG é uma coisa que surgiu nos anos 70, mas que ganhou muita força nos anos 80. Então, você vê que você tem lá o Dungeons and Dragons em 1977 sendo lançado, mas vários outros sendo lançados ao longo dos anos 80. Então, o RPG ele é uma coisa característica dos anos 80 e o seu grupo pode ser, sei lá, um metagrupo, né, que começa jogando RPG e depois se mete numa enrascada, né, que são aqueles que vai ser a sua campanha, né, que vai ser o seu mistério, que vai ser a sua aventura com seus jogadores. Já que no capítulo 3 tem uma referência para videoclipes, para você mostrar pra galera, né, o Never Gonna Give You Up do Rick Astley, que virou meme, mas lá, novamente, as ilustrações sempre se esforçando em mostrar que tá lá um carro antigo, uma construçãozinha antiga e uma peça bizarramente grande, exagerada de tecnologia no fundo. É sempre a tecnologia, essa tecnologia nova que surge em virtude desse loop, é sempre um negócio muito exagerado, tá? Então, você acaba chegando numa situação de que tem uma diferença muito grande entre o mundo que você conheceu e que você conhece dos anos 80 e essa tecnologia nova, tá? Isso é um tema para você explorar dentro do Tales from the Loop, com certeza, tá? E passando lá, né, ver que se você reparar, Boulder City, que a cidade dele está lá entre Arizona e Nevada, que tem uma região de deserto para cá, e você vai ver que é diferente daquelas planícies geladas, aquelas tundras lá, você tem já um clima mais árido aqui, um bioma mais árido com deserto, né? E um mecha gigante e um policial aqui com um negócio que me parece um controle remoto na mão e tiro rolando para tudo que me parece que é tiro rolando para tudo que é lado aqui, não sei, mas será que o policial tá usando esse robô aqui ou será que isso aqui é um policial ou os policiais estão atacando ele? Quer dizer, a imagem ela traz novamente essa coisa do antigo, né? do nosso mundo com o avanço tecnológico criado pelo Loop. E aí, falando da molecada, que é uma parte interessante, por quê? Porque vai mostrar que tipo de... Ele não vai te dar classes, é diferente. Essa aqui, quando você chega no RPG tradicional, essa é a parte em que você vai falar das classes, tá? Ah, eu quero ser um ranger, eu quero ser um mago, eu quero ser um feiticeiro, eu quero ser um guerreiro, eu quero ser, sei lá, um ladino, eu quero ser um necromante. Então você tem várias profissões dentro do jogo que te dão uma linha interpretativa e uma linha de ação dentro daquela aventura, tá? Em Tales from the Loop, isso acaba sendo diferente. Por quê? Porque ele não vai te dar classes, ele vai te dar estereótipos de crianças que funcionavam na década de 80. Por exemplo, o cara que era mais caipira, a CDF, o esportista, o esquisitão, né? O encrenqueiro, um bully, um nerd de computação, um popular, um roqueiro. Esse aqui seria eu. Se eu fosse jogar, eu ia fazer um personagem roqueiro. E aí ele vai mostrando alguns detalhes dessa molecada, né? Que seria o seu grupo de jogadores. Se você reparar, você tem um grupo de coisas aqui que fazem parte da constituição do seu personagem. Por exemplo, o seu personagem tem um item icônico, que vai ser um item que ele vai estar sempre com ele, um rádio, uma guitarra, uma jaqueta de couro, né? E tem um problema, né? Meus pais estão prestes a se divorciar, eu roubo dinheiro, amor não correspondido, tem ímpeto, né? Porque é jovem, adolescente, faz merda, né? Então ele age muito por impulso, pensa muito pouco antes de fazer certas coisas e acaba fazendo merda no caminho. Então, vai lá, eu faço de tudo por amor, tenho fome de tudo na vida, né? E tem um orgulho, né? Às vezes é muito orgulhoso. Eu toco guitarra, eu adoro. Aí quando pega a guitarra tem todo um negócio. Eu protejo meus amigos,
né? Relacionamento com outras crianças, relacionamento de amor, de ódio, de gostar muito de uma outra pessoa, né? Relacionamento com os pais, uma âncora, que é tipo assim, aquele personagem não jogável que faz muita diferença na vida do seu personagem jogável, tá? E nomes típicos, né? Mas, por exemplo, você não precisa montar um roqueiro. Porque se você quiser montar a sua cidade, o RPG ele é muito amplo. Como assim ele é muito amplo? Ele permite que você invente um loop no Brasil. Você vai pegar a regra do loop. Não sei se tem essa ambientação já do loop do Brasil, tá, gente? Se tiver, me desculpe. Mas você pode fazer um loop no Rio de Janeiro, né? Porque, pelo que me parece, os loops surgiram a partir de aceleradores de partículas. A gente tem uma porrada de acelerador de partículas no Brasil. Tem em Minas Gerais, tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, tem em outros lugares do Brasil também. Mas você pode criar o seu próprio loop dentro da sua própria cidade, que fica mais fácil para você mostrar, né? Você entra lá, sei lá, entra num Globoplay da vida, assiste meia dúzia de novela dos anos 80, e aí você criou uma ambientação com elementos dos anos 80 no Brasil, no Rio de Janeiro, para você que é do Rio, tô falando no meu caso, mas para você que é de São Paulo, para você que é do Nordeste, mora na Paraíba, mora em Pernambuco, você vai procurar, sei lá, referências dos anos 80, músicas dos anos 80, então ao invés de você ser um roqueiro, você vai ser da Timbalada, né? Você é um personagem ligado na música, tá? Então você vai ser uma pessoa lá que é do axé, que é... no interior você tinha o sertanejo, então em vez de você ser o roqueiro, você vai ser um sertanejo, mas você, ao invés de andar com a guitarra, você vai andar sempre com o violão. Então, onde você quiser jogar, você adapta, né? Tem sempre a criança popular, independente de qual for o lugar. Tem sempre a criança que adora arrumar confusão. Tem sempre o cara que gosta mais de tecnologia. Então, você pode adaptar esses personagens para sua ambientação se você não quiser utilizar as ambientações sugeridas pelo jogo, né, como Estados Unidos ou Suécia. Você pode inventar uma sua. Vai dar um pouquinho mais de trabalho? Vai, mas você vai fazer. E aqui ele vai explicando como é que funcionam esses atributos, como é que funcionam esses itens. Novamente lá aquela interação daquela coisa super tecnológica com o pessoal andando na rua. E vai falando lá do esconderijo, né, que é aquela... Quando a gente vê esses filmes de anos 80, a gente tá sempre vendo que o cara se esconde num porão de alguém, a galera se esconde numa casa abandonada, numa casa da árvore, numa caverna. Tem sempre um lugar que a galera usa, um parque, né, um determinado lugar que a galera usava para fazer de esconderijo. Eu com os meus amigos, quando a gente jogava RPG, num tempo muito distante, a gente jogava lá no Bosque da Barra, que hoje em dia você olhou pro Bosque da Barra e foi assaltado. Então não é uma boa indicação de lugar para você sentar com seus amigos para jogar RPG. Mas era o nosso esconderijo, né? E aí vai falando das enrascadas, né? Que é como que como que se constroem as sessões, as histórias, o que você pode colocar de elemento para funcionar dentro do teu grupo, né? E isso pode ajudar também a você trabalhar com aquela questão de interpretar crianças, né? Você vai criar problemas de crianças. Você não vai botar uma criança com um problema de que essa criança tem que salvar o mundo, né? Essa criança tem que salvar o universo de ser engolido e vai vir o Thanos. Uma criança de 15 anos tem que lutar contra o Thanos. Você não vai botar isso, né? Mas você vai botar, de repente, o bairro tem uma represa e você descobriu que vai ter uma coisa que vai quebrar a represa, vai dar um problema. E essa é uma enrascada que você está metido aí, ó. Você tem que resolver essa aí. De repente, é um tipo de história que você vai criar, tá? E não sei como é que funciona, porque eu nunca joguei, porque esses jogos de RPG geralmente tem combate, né? E aí você tem espada no fígado, flecha no olho, né, soco no pau do nariz, facada no pescoço. Agora, numa ambientação que você está jogando com crianças, o nível de violência é menor, né? Você vai ter um soco, um chute, alguma coisa, você vai ter, sei lá, uma paulada na cabeça, mas aí você tem que, se você é um mestre que está acostumado a narrar Dungeons and Dragons, em que você está acostumado a um machado que decapita o Goblin, você vai ter que adaptar a sua narrativa para um moleque que dá uma moca no outro moleque e o moleque foge, né?
em vez de arrancar a cabeça. Então, eu acho que é uma adaptação interessante para você fazer. E ele vai falando de perícias, né, que são coisas que as crianças podem ter, que as crianças podem ter de acordo com o próprio ele tem essa pegada de construir um sistema com perícias e com habilidades de crianças, tá? E aí já vai falando dos mistérios, né? Que é aquele capítulo que eu te falei que eu vou pular. Por que eu vou pular? Porque é daqueles capítulos que já vem com as missões, que eu não quero dar spoiler das missões aqui no canal, mas já chega aqui no mistério, né? Eu não vou, dessa parte aqui em diante eu não vou falar mais nada não, porque eu não quero dar spoiler, mas você tem aqui no final um índice remissivo, né? Você tem a ficha de personagem, né? Geralmente a gente tirava xerox da ficha de personagem. Hoje em dia você vai na internet, você baixa a ficha de personagem e imprime ela, para você não ter que amassar o seu livro. E no final das contas você tem um produto com muita qualidade e com muito esmero. Vale lembrar que esse RPG venceu o Ennis, que é o Oscar do RPG de melhor jogo, melhor cenário, melhor arte interior, melhor edição e produto do ano, tá? Tem aqui o adesivozinho de 16 mais anos, porque vai envolver drogas, sexo, violência, porque adolescente faz essas coisas, né? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da apresentação do que é um RPG e do Tales from the Loop. Vou trazer mais produtos como esses aqui em língua portuguesa pra gente brincar, pra gente conversar, pra gente saber sobre. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou do vídeo, de deixar o seu dislike se você não gostou do vídeo e deixa o seu comentário. Que RPG dessa nova era em português você gostaria de ver aqui? De repente é um que eu já tenho, posso trazer pra gente ver. Que RPG que não é em português que você gostaria que eu trouxesse pro canal? De repente eu tenho acesso, tem algumas coisas que eu tenho, tem algumas coisas que eu pretendo comprar, tá? Deixa nos comentários aí suas críticas também, se você acha que eu passei rápido por algum detalhe, ou que eu falei alguma coisa que na sua concepção você discorda. Deixa nos comentários pra gente interagir, pra gente saber como é que cada um pensa. E não se esquece de se inscrever no canal se você já for. Se você não for inscrito, não se esquece e não se esquece de se inscrever no canal se você já for inscrito, tá? E se você tiver algum amigo que quer saber um pouquinho mais de RPG, passa esse vídeo para ele conhecer um pouquinho do que é o RPG, do que é o Tales from the Loop, com um pouquinho de histórico do RPG e um pouquinho do que é esse material trazido aqui pela Galápagos e pela Sagen Editora para o Brasil em língua portuguesa. Então, a gente se vê por aí. Até o próximo vídeo.